a boa nova que ele, portanto, havia trazido para que nós renovássemos completamente os nossos corações e nos tornássemos novas criaturas. E no momento em que ele concluiu o Sermão do Monte, ele encerrou dizendo algo que certamente deve nos trazer profunda reflexão. Ele disse: que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Logo em seguida, ele se afastou da multidão e os apóstolos o seguiram. E enquanto conversavam posteriormente, eles lhe perguntaram de forma muito inquietante: Mestre, por que lhes falas por parábolas? E a resposta é algo impressionante de se analisar e refletir. Ele respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque o seu coração endureceu, e eles, ouvindo, não escutam, vendo, não enxergam e não compreendem. Neles se prescreve a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos, mas não entendereis, e também enxergareis com os olhos, mas não percebereis. Então este povo ouve de mau grado com os ouvidos, vê de uma forma completamente distorcida, sem poder enxergar, e tranca o próprio coração para que eu não os cure. O mal em si não existe. Trata-se apenas da dureza de coração, como afirma Jesus. A constituição da criatura humana é o bem por excelência. Frutos da criação divina, nenhum de nós e nenhum ser da natureza poderia ser constituído de algo impuro. Como a perfeição pode criar algo que não represente a perfeição? É impossível. O problema é que esta perfeição, contida em toda a natureza e particularmente no princípio inteligente do universo, que passa pelas etapas multimilenares de desenvolvimento até alcançar a fase de humanização ou de criatura humana, esta perfeição em germe torna-se gradativamente uma conquista, pelo esforço da nobre experiência de evoluir constantemente. Assim como o vegetal frondoso, em essência, surge como semente, a criatura humana, no seu estado perfectível, surge como elemento simples e ignorante. Simples na forma, ignorante no conhecimento. Surgindo desde os elementos unicelulares, desde a ameba que habitou os mares tépidos do globo primitivo, até a constituição humana, milhões e milhões de anos percorrendo esse processo evolutivo, alcançando o reino vegetal
e o reino animal, desde o animal mais primitivo, os invertebrados, até alcançar os animais vertebrados, posteriormente os animais inferiores e depois superiores, até alcançar a criatura humana. O princípio inteligente do universo vem acumulando conhecimento e, por sua vez, melhorando a sua constituição orgânica, a forma, a estrutura de que se compõe, aformoseando o seu organismo. E quando encontra na criatura humana a sua manifestação fundamental, surge então a grande possibilidade de, por si próprio, modificar-se na direção de Deus, aperfeiçoando-se moralmente. Até os animais superiores não existe fator moral incluído no processo evolutivo. Existe até então a questão da sobrevivência, o instinto de sobreviver, de resistir, de persistir, de valorizar a vida no sentido de manter-se vivo e atuante. Quando o princípio inteligente penetra na constituição humana, ele recebe um elemento totalmente novo, que é o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a capacidade de decidir, a capacidade de promover o próprio destino. E o problema nesta fase está em que, na condição humana, trazemos uma forte herança do passado, das experiências pregressas no reino animal, onde necessitamos sobreviver, resistir às intempéries, lutar, fugir. Foi o que nós aprendemos. E quando adentramos o componente humano, tornando-nos cada vez mais singulares, únicos, tudo o que aprendemos foi sobreviver. E então mistura-se esse conhecimento do passado com as novas condições de vida, que é o princípio inteligente do universo, aprendendo a decidir, escolher e usar o seu livre-arbítrio. Nesse momento surge o caos psicológico, aquilo que nós conhecemos como o ego. Sigmund Freud estudou profundamente o componente do ego, e ele disse que o ego representa a consciência, a percepção de si mesmo, e este ego, que é o eu, a criatura consciente no mundo, vive pressionada por dois elementos. De um lado, elementos inconscientes muito poderosos, que dizem o que ela tem que fazer. De outro lado, elementos também muito poderosos, que dizem o que ela deve ou não deve fazer. Então o ego fica pressionado entre esses dois elementos. Isto é, aquilo que eu desejo fazer e que eu luto para realizar, que é meu anseio, meu desejo, e de outro lado, a tradição, a cultura, a família, os pais, aquilo que nos controla, aquilo que nos freia os impulsos que estão no outro lado. Diante desse fenômeno, tudo que o ego pode fazer é viver em conflito. E o que é que ele faz?
para tentar sofrer o menos possível. Ele adota tudo aquilo que aprendeu no passado, no reino animal. Ele luta ou ele foge. O psicólogo Alfred Adler, fundador da psicologia individual, que foi discípulo de Freud, afirmou na sua teoria fundamental que a criatura humana, por excelência, tem conflitos em função do seu complexo de inferioridade. Como consequência, ele adota uma série de estratégias para vencer esse complexo de inferioridade. Ou ele se comporta de forma autoritária, ou ele se comporta de forma passiva, submissa, para também obter vantagens, prerrogativas. Essas duas formas representam formas violentas de se comportar. Nós temos duas maneiras violentas de nos comportar, que escapam, saem longe da manifestação espiritual da nossa natureza íntima, que é o bem, a fraternidade, o amor. Ou nós lutamos, ou somos violentos por excelência, hostis, ou somos passivos, submissos. Essas duas maneiras são muito violentas, porque aquele que agride é violento por excelência. Ele machuca o seu semelhante, ele fomenta a guerra, ele fomenta a discórdia, ele ofende. Por outro lado, aquele que é passivo é aquele que concorda com tudo, que não dá opinião, que aceita aquilo que os outros dizem, que agrada a todos, que é sempre gentil, nunca critica, mas com isso não deixa de ser violento, porque ele passa também a cobrar excessivamente a passividade que ele adota, a gentileza que ele oferece. A conduta mais adequada não é nem lutar e nem fugir. A conduta mais adequada seria adotar uma proposta no meio dessas situações polares. Tomar consciência de si mesmo, observar os seus próprios conflitos, amar-se e ao mesmo tempo amar, dar de si, sempre no limite que não agride a si mesmo, que não ofende a si próprio, que não machuca as próprias impressões e vontades. Essa conduta de equilíbrio nós temos uma grande dificuldade de colocar em prática, porque esta conduta não representa o mal por excelência. O mal nada mais é do que uma moldura da ignorância. Não existe a maldade. Quando nós dizemos que uma criatura é má, nós estamos fazendo uma interpretação extremamente precipitada a respeito dela, porque a maldade em si é somente uma forma de emoldurar a nossa ignorância. A ignorância a respeito do bem, a respeito das condutas luminosas, daquilo que Jesus nos orienta a praticar, essa ignorância, ela não tem forma, porque como a ignorância é a ausência de conhecimento, ela não tem estrutura, ela não tem forma. Então, o que é que lhe dá a forma? Toda a conduta que nós adotarmos para agir no mundo, seja de forma benéfica, seja de forma patológica.
Quando usamos uma conduta patológica, por exemplo, a maldade, a inveja, a mágoa, a hostilidade, a inércia, a tristeza muito demorada, contumaz, tudo isso nós usamos para dar forma à nossa ignorância a respeito do que representa o sentido da nossa existência. Porque quando nós descobrimos o valor que a vida tem e o sentido que representa a nossa vida, certamente cessa a ignorância e, por conseguinte, podemos dar uma direção mais saudável para os nossos atos, para as nossas conquistas e para as nossas relações. Portanto, a criatura humana é o único ser que tem a capacidade de encontrar e reconhecer o sentido da sua existência. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade. Mas enquanto estamos ignorantes para esse sentido vital, que é amar, nós vamos impulsionando essa força que temos em nosso interior, que é o amor que é dado por Deus, numa direção totalmente equivocada, de modo a exercer posse, poder ou submissão. Mas essa submissão também representa cobrança, exigência e hostilidade de inúmeras formas. E nós temos caminhado assim, de uma maneira muito perturbadora na nossa existência. Na prática, nós observamos isso dentro do nosso lar, nós observamos isso no ambiente de trabalho, nós observamos isso na via pública, nós observamos isso no nosso interior. Quem de nós não experimenta severos conflitos? Quem de nós não experimenta dores acerbas no íntimo? Sentimentos de culpa, sentimentos de mágoa, sentimentos de rancor, sentimentos de tristeza, sentimentos de apatia, de tédio, porque nós estamos, de alguma maneira, desconectados do sentido da nossa vida, que é justamente nos direcionar para o mundo e agir nele conforme as nossas aptidões, oferecendo as nossas capacidades. Mas tudo o que nós fazemos é exercer o componente do ego. E o que é que o ego faz? Ele se defende, porque ele tem medo. O protótipo da maldade é o medo. Medo de sofrer, medo de perder, medo de morrer, medo de amar, medo de viver. Embora nós nos defendamos tanto para conservar a vida, sem tantos percalços e sem tantos problemas, no fundo, tudo isso representa um grande medo de viver. Basta nós observarmos a nossa conduta cotidiana. No ambiente de trabalho estamos sempre com diversos problemas, dificuldades de relacionamento, de entendimento, somos pressionados, somos cobrados, nos sentimos acuados e vivemos em um clima constante de dissabores. No ambiente do lar, nada muda. De alguma maneira, nos sentimos também pressionados, acuados. Chegamos em casa e encontramos um objeto fora do lugar e logo dizemos que ninguém nos compreende, ninguém nos ajuda, todo o serviço fica para nós. Chegamos no trabalho, alguém nos pede para colaborar um pouco mais no horário.
para aprofundar um pouco mais no nível de tarefas e logo nos sentimos ultrajados, feridos, mal reconhecidos e instala-se um determinado conflito. Chegamos na via pública e quando alguém nos cruza o caminho bloqueando a nossa passagem, logo nos sentimos ofendidos, logo dizemos o quanto é hostil o trânsito, o quanto a vida é injusta e difícil. Estamos nos defendendo a todo momento. Estamos nos sentindo pressionados a todo momento. E qual é a consequência disso? É o que temos visto no cotidiano, seja por uma ação nossa, seja por uma ação da coletividade. Discórdias de uma maneira geral, passeatas de toda sorte, violência pública, ônibus sendo queimados, objetos, paredes, instituições sendo depredadas, pichadas. O que é que isso representa? A exaustão do mal. Nós estamos retirando de nós aquilo que há de pior, quando poderíamos extrair aquilo que há de melhor. Porque nós temos esses dois componentes dentro de nós, com uma ressalva. O componente bom, que é o bem, ele é inato. Ele existe desde todo sempre. O componente ruim, que representa o mal, aquilo que Jesus disse com essas criaturas endureceram o coração. Isso quer dizer que o coração não era duro. O coração não era duro. O coração, ele estava aberto no princípio. Porém, pelo medo de viver, pelo medo de amar, pelo medo de ser autêntico, o que foi que nós fizemos ao longo das largas experiências de reencarnações? Endurecemos o nosso coração. Por quê? Por que nós endurecemos o nosso coração? Porque o complexo de inferioridade apresentado pelo psicólogo Alfred Adler de fato procede. Há uma razão de ser nisso tudo. Porque nós nos desenvolvemos ao longo do tempo acreditando que não somos capazes, que não temos merecimento, que o futuro é incerto, que o mundo é hostil. Eu escuto isso constantemente dos meus pacientes. Quando passam em consulta comigo, dizem claramente, honestamente, doutor, o mundo é um lugar de sobrevivência. Aqui nós estamos presentes para tentar sobreviver. Caso contrário, estamos perdidos. Outros dizem, no fundo, a vida é muito injusta, porque neste mundo é só problemas, só doença, só calamidade. Ligamos a TV e olha o que aparece: morte, desmoronamento, inferno de todos os lados. Eu escuto isso constantemente. Por que isso existe dentro de nós? Por que esse mal representa um conceito da coletividade? É porque o que vem acontecendo nos transmite essa informação? Não. É porque a nossa ótica interior é muito negativa. O nosso olhar para nós, para o mundo, para o futuro, é muito distorcido. E Jesus já havia previsto exatamente esse fenômeno psicológico que acontece dentro de nós. Ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus,
até a luz que há em ti serão trevas. O que ele quis dizer com isso? Não são os olhos orgânicos, é o olhar psicológico, é a visão que sai de dentro. Conforme olhamos para nós, vemos o mundo. Conforme temos a impressão a nosso respeito, construímos a impressão que temos das pessoas e do mundo. Sempre, em todos os momentos, falamos de nós e não dos outros, e nem do mundo. Quando alguém identifica um problema qualquer que abomina no outro, ele está falando de si, não do outro. Quando alguém diz para nós: você é uma criatura muito desagradável, ele está falando dele, não de nós. Porque como é que ele pode saber a nosso respeito se não vive no nosso interior? Ele só pode identificar um problema no outro se ele já o experimentou. Caso contrário, ele não pode perceber o que acontece. Por exemplo, a minha terra natal é Belém do Pará. Eu sou do norte. Moro em São Paulo há muito tempo, mas sou do norte, Belém do Pará. Lá existe uma fruta chamada murici. Não sei se conhecem, provavelmente não, ou muito poucos. Como é essa fruta? Que textura ela tem? Que sabor ela tem? Qual é a cor? Qual é o tamanho? Certamente quem não conhece responderá: não sei, não posso opinar, porque não peguei, não provei, não experimentei. A mesma coisa se dá quando criticamos o outro. Quando eu digo para alguém: você não presta, existe algo dentro de mim que também não presta. Eu estou olhando para mim, não para o outro. Como é muito difícil eu identificar esse problema em mim, eu aponto para o outro, que é muito mais fácil criticar. Portanto, o mal que existe em mim, com muita frequência, é projetado no outro, e eu passo então a hostilizá-lo, justamente porque detesto o que há em mim. Aí está a resposta do porquê existem tantas guerras, tantos desentendimentos, tanta agressividade. Porque as pessoas, no fundo, por não se conhecerem, detestam-se intimamente, detestam o que veem nelas próprias, e por terem vergonha de admitir, atacam os outros. É por isso. Quando alguém está dirigindo e o outro o corta brutalmente, ele emparelha, baixa o vidro e verbaliza impropérios para o outro, ofende, critica. Ele não está criticando aquela ação, ele está criticando o que há dentro dele mesmo, projetando a sua infelicidade naquela oportunidade de um detalhe mínimo em que a pessoa cruzou, passou na frente, distraidamente se equivocou. Nós lançamos mão daquilo para jogar no outro
a nossa própria insatisfação interna. As outras pessoas, em hipótese alguma, podem nos prejudicar a emoção. Elas prejudicam porque nós sintonizamos com o que elas dizem no que há dentro de nós. Por isso é que Jesus nunca se perturbou com as ofensas que lhe dirigiam, porque ele se conhecia, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua ascendência, o seu poder, a sua capacidade, embora não se vangloriasse disso, mas sabia. Então, quando alguém chegava para ele e dizia assim: estás completamente errado, o que estás fazendo é contra Deus, curar no sábado, isto é um absurdo, não és digno de estar na nossa presença, ele não se aborrecia, porque ele se conhecia intimamente, sabia o seu valor, não se perturbava. Quando estava atado nos madeiros, fincado por pregos e amarrado por cordas para não tombar dali e rasgar as carnes, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa essas criaturas, porque elas não sabem o que fazem. Não se magoou, apesar da condição inumana em que se encontrava. Por que não se magoou? Porque se conhecia, sabia de si, tinha total domínio do seu interior, então ele não se perturbava mais. Ele estava de qualquer maneira feliz por ter cumprido a missão que aqui viera realizar. Era o que importava. Ele não exigia nada das pessoas, não porque se bastasse no sentido orgulhoso, de forma alguma, mas porque para ele o melhor era servir e não ser servido. Ele não precisava ser servido, porque ele olhava para dentro de si e estava preenchido pela glória divina de ser filho de Deus. Nós ainda não temos essa sensação, ainda temos muita dificuldade de perceber o nosso valor, a nossa força interior. Temos muita dificuldade de nos reconhecer como criaturas luminosas que somos, embora ainda imperfeitos. Mas essa imperfeição foi aprendida. A luz foi nascida desde a nossa constituição primordial, mas nós não conseguimos perceber isso. E pela sensação de impotência, de desvalor e de desamor que cultivamos dentro de nós ao longo de tanto tempo, transformando-se isto num hábito, o que é que nós fazemos? Atacamos o nosso semelhante, nos tornamos criaturas más, entre aspas, porque somos ignorantes, porque a maldade não existe. A ignorância, sim, ignorância a respeito de si. E qual é a proposta de Jesus? Para que nós eliminemos o mal interior. Através da oração dominical, ele nos ensinou: livra-nos de todo o mal. Não o mal externo. O mal externo não existe. O que existe é o mal da nossa interpretação em relação ao que acontece externamente. Esse é o verdadeiro mal. Porque poderíamos perfeitamente, com algum exercício, caminhar no mundo imbatíveis. Poderíamos fazer isso. E estamos exercitando. As reencarnações servem para isso, para nós exercitarmos essa força interior, fazê-la brotar. Para isso existem as encarnações. Mas nós poderíamos, desde já,
caminhar imbatíveis, dizendo: eu sou filho de Deus e eu mereço o melhor, mas eu mereço porque eu me dou, eu me constituo assim, eu creio nisso. Mas não, nós necessitamos sempre que os outros nos aprovem. Quando alguém diz algo que nos fere, que vai contra aquilo que o ego se satisfaz, imediatamente atacamos ou fugimos, isto é, nos isolamos. Como dizemos no cotidiano, ficamos de mal, nos afastamos dessas pessoas. Quando alguém olha para nós no quarto, prestes a sair, alguém olha e diz: eu acho que esse vestido não ficou bem em você, logo trocamos. Você acha? Acho, vamos trocar. Não temos opinião. Não podemos dizer: mas eu gostei, eu me olhei agora e achei que está ótimo, vou permanecer com ele. Ficamos em dúvida. Se alguém disse que não é, então não é. Eu acho que você não serve para aquele trabalho. Você acha? Eu acho que você não vai dar conta. Logo desistimos, porque necessitamos da aprovação dos outros. E Jesus nunca precisou da aprovação de ninguém. Ele confiava em si, sabia do seu valor, e Ele nos pede que façamos isso. Ele nos pede que nós tenhamos um olhar favorável para nós, pede que nós nos examinemos e sejamos autênticos, verdadeiros, que nós nos estudemos intimamente. Quais são as minhas limitações? Por que eu me magoo tanto? A resposta nunca será porque os outros me ofendem, não. Eu me magoo porque a interpretação que eu faço daquilo que me dizem é muito exagerada, é catastrófica, então eu me magoo. Isso acontece demais em vários distúrbios de natureza psicológica. Por que eu sou uma pessoa tão triste e desanimada? Por que eu sou uma pessoa tão ansiosa? De repente entro em pânico com coisas pequenas que acontecem. Logo percebo o perigo em tudo. Por que isso acontece? Por que eu interpreto que a vida é tão hostil, que o mundo é tão perigoso, que as pessoas não são confiáveis? Por que eu creio nisso? São coisas que devemos nos estudar internamente para eliminá-las, porque isso não é verdade. Certa vez, uma pessoa sentou diante de mim e disse, em uma sessão de psicoterapia: quer saber a verdade do que eu penso? Eu disse: quero. Deus é imperfeito. Eu perguntei por quê. Veja o ser humano, a sua principal obra, tamanha imperfeição. Como Deus pode ser perfeito? Vejam que concepção. Como se pode viver dessa forma em paz, em harmonia, sem o mal? É muito difícil. É necessário reestruturar essa forma de pensar. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse que nós éramos imperfeitos. Ele disse que nós éramos deuses. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Se ele disse isso, é porque nós podemos. Claro que compreendendo o abismo entre nós e Deus, naturalmente. Mas foi um símbolo. Ele quis dizer que nós podemos chegar até onde desejarmos, em plenitude e alegria. O bloqueio se dá por nós mesmos. Nós impedimos a nossa ascensão, dando muita força para aquilo que vemos, para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos. Não temos o hábito de desafiar nossas próprias impressões. Será que o que eu penso é verdade? Será que o que eu estou sentindo procede?
Será que a minha interpretação das coisas é real? Frequentemente vamos nos surpreender com os equívocos que pensamos, com os equívocos que cometemos no campo do sentimento, com as impressões que temos das outras pessoas, porque as pessoas são muito confiáveis. As pessoas, em essência, são muito boas. Nós temos muitas criaturas no mundo, muitas honestas, amáveis, e as que não são, no sentido de não corresponderem ao que desejamos, compreendem a ignorância que nós também temos e que precisamos trabalhar para modificá-la. Elas também não são perfeitas, então é claro que elas podem falhar conosco. Então Jesus propõe que nós, em primeiro lugar, amemos a Deus sobre todas as coisas. Como traduzir isso para um nível de compreensão, para aplicarmos no dia a dia? Porque se formos levar isso no sentido simbólico, fica muito complexo. Como é que vamos amar a Deus que não vemos, não pegamos? Fica difícil, porque nós lidamos com os sentidos básicos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Onde é que está Deus? Nós não podemos ver, pegar. Mas aí vem uma nova reflexão. Quem disse que nós não podemos ver a Deus? Podemos. Eu estou aqui vendo a Deus. Aqui, vários sentados. Eu estou vendo. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Isto é, a genética divina, se podemos dar esse nome, está incutida em nós. Nós somos como Ele. Então, quando olhamos o nosso semelhante como deuses, assim como nos vemos da mesma forma, por que nós vamos nos agredir? Por que nós vamos mentir, enganar, trair, fingir, abandonar, ignorar, desprezar? Por quê? Se nós olhamos o nosso semelhante, a imagem e semelhança daquele que também nós representamos, por que eu, ou qualquer um aqui, vai se amaldiçoar, dizendo: eu não valho a pena, eu não sou ninguém, os outros são melhores, pobre de mim, quem sou eu? Por que usar essas afirmações? E olha que nós escutamos isso o tempo inteiro. A pessoa olha e diz assim: nossa, mas que belo sapato que você está usando, repare como é verdade. Aí a resposta imediata é: ah, você gostou? Esse sapato tem 10 anos, é velho. Nós gostamos de nos menosprezar. Que belo vestido, que bela camisa, e tirei do fundo do baú. Nós temos o hábito de nos colocar para baixo. Simplesmente basta dizer: você gostou? Que bom, muito obrigado. Pronto, está ótimo. Mas não, nós gostamos de nos colocar numa posição mais inferior, buscando a piedade das pessoas, a aprovação, como eu disse, das pessoas, em vez de termos autenticidade e coragem de dizer: gostou? Que bom, também gostei, é bonita mesmo. Pronto. Nossa, você está tão bonita, que bom, sou mesmo. Vamos assumir aquilo que faz parte de nós. Cada um de nós é um ser único e irrepetível. Não há comparações na criação divina. Não há comparações. Por que nós vamos nos menosprezar? Ter depressão, ansiedade, fobias, medos, incertezas, isso faz parte da constituição do mal, num sentido amplo, que trazemos das experiências pregressas de longa data.
dos nossos enganos, dos nossos erros, das nossas limitações, das nossas fugas de responsabilidade. Mas hoje nós estamos aqui, nós demos um passo adiante, nós estamos procurando o melhor, nós estamos pedindo para Deus o melhor, nós deixamos tudo para estarmos aqui em ligação fraternal, buscando o bem, o amor, a lucidez das coisas. E se nós estamos aqui nesta atitude, nós estamos pedindo: Senhor, eu quero o melhor. Se eu me enganei antes, eu quero errar menos hoje. E eu peço para que me mostres o caminho do bem. E quem pede, recebe. Está escrito, não é mentira. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Para qualquer coisa, não só para o bem, para o mal também. Porque se eu quiser buscar aquilo que não é bom, a porta também vai se abrir. Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu sou livre para caminhar e buscar o que eu quiser. Então, façamos um grande exercício diário para eliminar este mal que há em nós. E este mal preponderante é não crermos em nós, nos nossos potenciais, na nossa força de aprender e crescer. Segundo, não crermos nos outros, porque o mundo parece hostil, cruel e danoso. E terceiro mal, não verificarmos o valor do futuro e da vida. A vida tem um sentido incondicional. E amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que valorizar a vida. Sabe como foi que eu aprendi há muito tempo atrás a ter certeza de que Deus existe? Eu vou contar como foi. Uma vez, alguém me disse assim: antes de eu ia fazer uma palestra, estava começando há muito tempo atrás, e alguém disse assim para mim, sentado enquanto aguardávamos a apresentação inicial: você está vendo essas pessoas sentadas nessas cadeiras aguardando você falar? Eu disse: estou, claro. Se eu dissesse para você que essas cadeiras, essas luzes acesas, todo este aparato que está aqui, esta mesa com água fluidificada, tudo que está montado aqui, esses quadros nas paredes, tudo isto foi ao acaso. Ninguém pendurou os quadros, ninguém arrumou as cadeiras em ordem. Nada do que está aqui foi instituído por seres humanos. Tudo simplesmente se colocou aqui por acaso. O que você diria para mim? E eu disse para ele: no mínimo eu mandaria internar você, porque você deve estar completamente louco. Era isso que eu diria. E sim, então, você sai às ruas, sai às praças, vai em todos os lugares e vê o macro e o microcosmo, vê as imensas galáxias sustentadas por leis que você não criou e nenhum outro ser humano criou, vê os seres microscópicos que transitam em todos os lugares, o macro e o microcosmo em perfeita harmonia, por leis completamente inteligentes, decifradas pela ciência. Como não dizer que Deus existe? Como negá-lo?
Se você não nega que o ser humano montou as cadeiras em ordem, e você vê a ordem planetária e diz que Deus não existe, nunca mais eu esqueci disso. Pensei, não é que ele tem razão? E sempre que eu posso, eu transmito essa informação, para que nós não deixemos de acreditar, muito mais que isso, de ter certeza que Deus existe, que nós somos seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, e não há qualquer motivo para que lutemos uns contra os outros, não há qualquer motivo para desconfiar uns dos outros, não há qualquer motivo para desenvolver desamor uns em relação aos outros, nem em relação a nós mesmos. Por isso, a máxima, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, resume toda a lei e todos os profetas, porque basta isso para termos ordem, justiça e desenvolvimento perene em clima de paz, tanto internamente quanto uns com os outros. Então, que haja paz, luz e entendimento em todos nós. Muito obrigado.